Agora sim, bom dia, professor. Tudo bom, satisfação, né? Prazer grande. Peraí que não deu certo ainda não, viu? Vai dar. Vai dar. Será que ele tá aqui, o capiroto? Tá não que a gente espanta esse negócio aí. Falar dessas coisas, né, professor? Primeira pergunta de hoje, professor. O homem foi ou não foi o Elon Musk, o homem mais rico do mundo, criou a empresa justamente só para mandar foguetes para... Não, a SpaceX, né? SpaceX. Para mandar foguetes para o espaço. E publicaram agora recentemente que ele teria dito que o homem não foi à Lua. Eu sei que ali aquelas manchetes do YouTube, tudo tem alguma coisa a ver para atrair, chamar a atenção. A gente vai assistir a matéria, não tem nada a ver, né? Com a manchete, né? É porque os caras inventam para poder arrumar seguidor, né? Sim. Que é para ver se ganha dinheiro. Isso futuramente vai desacreditar, não vai, professor? Você não vai mais ter crédito, né? Como? Não, né? Porque todo mundo hoje, rapaz, faz. Rapaz, tem uma tal de Buiú, uma mulher bonita, rapaz, ela bota que fulano tal morreu, praticou suicídio, artistas, tudo atualidade. Ela botou uma matéria essa semana, até passei pro Bonfim. Mandei a Zinha lá em casa bater a foto, que eu não sei mexer nisso. Zinha, bati essa foto aí pra mandar lá pra minha rede. Que a Angélica tinha um filho que tinha praticado suicídio. O filho da Angélica com o Luciano. Como é que a pessoa bota um negócio desse? Ela vai ser presa imediato. Porque, inclusive, uma informação dessa errada pode levar pessoas à prisão, ao suicídio, por causa de uma responsabilidade dessa, como já ocorreu, né? Depressa muito, né? Depressão, né? E a pessoa fica numa bolsa, rindo, e a pessoa, né, como diz os bonecos, se lascando. O cara que faz o mal fica rindo, né, do desespero da pessoa. Isso é sadismo, né? Por que é que o ser humano é desse jeito, hein, professor? Rapaz, o homem foi ou não foi à Lua? Eu acredito que ele foi. Bom, vamos explicar. Vamos agora. Acontece o seguinte: naquela época em que o americano e o russo estavam nessa disputa para quem chegava primeiro na Lua. Era a Guerra Fria chamada? E então o americano, que tinha uma ciência mais avançada, ainda continua, ele investiu maciçamente, né, em tudo que é de tecnologia para botar o homem na Lua, porque isso aí dava prestígio, né, e era importante para ele manter o status deles. Contrataram até vários cientistas alemães da época da Segunda Guerra Mundial, foi o Erich von Braun, né, foi que idealizou tudo isso. Quem criou o Saturno V, que é aquele... Foi. Dos maiores foguetes. Criado por ele, né? Pelo Erich von Braun. Ele era alemão. Um gênio, né? Nesse sistema. Então o que aconteceu? Na época, quando o homem estava preparado para ir para a Lua, quer dizer que eles achavam que o homem podia lançar o foguete, era 50% dá certo e 50% dá errado. Tá entendendo? Os astronautas que foram sabiam que tinha 50% de sucesso e 50% de morrer. Então, o que é que fez o presidente americano? O presidente americano fez uma carta. Fez uma carta agradecendo pelo esforço daqueles astronautas, heróis, aquela tipo coisa política. E eles também contrataram aquele diretor do Odisseia Espacial 2001, Kubrick, né? Para fazer uma montagem, tá entendendo? Lá no deserto, né? No estúdio, né? De fotos e filmagem, pelo seguinte... Como se o homem estivesse na Lua. Na Lua. Mas acontece que o homem foi à Lua. Então o americano lançou essas duas reportagens. Lançou do clube e lançou deles. Entende? É tanto que você vê que a reportagem da NASA, porque naquele tempo as televisões não tinham alta definição. Não tinha. Ela é meio, quer dizer, pontuada. Isso. E as coisas do clube eram de alta definição, porque ele ainda é feito em filmes, né? Tá certo? Celulose. E aqui, né? E aqui. Então, quer dizer, o homem foi à Lua, tá certo? Pisou na Lua, voltou, né? E o Armstrong. E a Lua é bem aqui, 380 mil quilômetros é bem aqui. Embora leve 2 dias para chegar. 4. Né? 4 dias. E de volta, né? Então o que é que acontece? O homem foi à Lua, e a maior prova disso, que até hoje ainda existe nos Estados Unidos, existe um observatório, que ele tem um laser, tá certo? Potente. Quando os astronautas estiveram na Lua, eles deixaram uns espelhos especiais, entendeu? Para parecer disco de CD, tá certo? Aí eles, daqui da Terra, eles lançam esse laser, bate nesse, como é que a gente chama? Nesse espelho e retorna. Você pode chegar lá, tem lá um astrônomo... É na NASA isso?
Não, isso é um observatório do governo, tá certo? Porque isso na época foi criada para medir a distância entre a Terra e a Lua. Porque a Lua se afasta da Terra. É negócio de 1 centímetro por ano, que essa é a mixaria velha. Aí eles mantêm essa medida. E esse espelho foi feito para isso. E outras medidas. Então, você pode chegar daqui. Vai bater lá, bate no espelho mesmo. Certo? Já é um espelho pequeno. Tá. Qual é a finalidade disso? Não, a finalidade foi criada para medir a distância entre a Terra e a Lua e esse afastamento. Porque a Lua... Porque, na verdade, são 384 mil quilômetros. A gente fecha 380, uma questão de... Entendendo? Então é isso, o homem foi à Lua, pisou na Lua... Trouxe pedras. Trouxe pedras da Lua, não foi? Trouxe pedras, né? Inclusive, um dos grandes problemas de um homem não ter ido mais à Lua são vários, né? Foram 24 americanos. Pisaram no solo lunar. Era o problema custo, né? Não ficou mais efeito cinema, ninguém se interessava mais. E a Lua tem um problema sério, na época, né? Aquela poeira lunar, ela é estática, ela prega em você. Se você inspirar aquilo ali, tá lascado. Você tá entendendo? Na roupa, você entrava no módulo cheio de areia. Areia não, daquela poeira. Aquele pó, né? E então, na época, ainda não tinha uma tecnologia para poder resolver esse problema. E outra coisa, era um risco muito grande. Um ouvinte perguntou aqui, por que como não foi mais a Lua? Não, por esses motivos. Questão de verba também, né? Questão de verba, né? Dizem, né, alguns, né, que os ETs proibiram. Né? Teve isso. Teve também. Inclusive o Armstrong, quando ele foi baixar o módulo lunar, uma nave chegou muito próximo, extraterrestre, o computador do módulo pifou e ele desceu na mão. Então ele só teve 47 segundos para poder o quê? Baixar o módulo na mão. Ele baixou na mão. Mas o Armstrong era um cara muito frio, um piloto muito sagaz, né? E conseguiu baixar. Inclusive um deles baixaram. Ficou lá foi o Aldrin, lá em cima, né? Ficaram lá. Ficava um lá no outro módulo e os dois. Então um ficou dentro do módulo que aterrissou e o Armstrong desceu. Depois foi que desceu o outro. Tá certo? Sim. Tudo é questão de segurança. Então, o que é que ocorre? Tudo foi arriscado. Ali foi a mão de Deus mesmo que permitiu, né? É tanto que na volta eles tiveram um problema sério. Porque acontece que aqui por exemplo, aqui na Terra eu estou respirando, você respira. Então o que é que ocorre? O nosso ar que sai tem vapor d'água, mas ele se dispersa. No espaço não, ele fica impregnado, pingando, tá certo? E aquilo pode dar curto, né, nos sistemas elétricos. Então quer dizer, para a partida do foguete, do módulo para poder voltar para o outro que estava, né, arrodeando a Lua, um disjuntor pifou, quer dizer, travou. Aí o outro astronauta teve a saga, pegou uma tampa de caneta. Qual eram os três, Bonfim? Os três, era o Armstrong, era o Aldrin e o Michael. Eu me lembro mais. Aí o outro, Aldrin, pegou uma tampa. Aí o Aldrin pegou uma tampa de caneta, prendeu, aí conseguiu livrar o disjuntor e ligar o foguete para retornar. Então são as coisas que acontecem que não está previsto, né? Tanto que existe um americano que ele lançou a lei de Marshall, né? Você pode fazer a coisa mais perfeita, mas um dia ela vai pifar. Michael Collins. Isso, né? O Aldrin, qual era o nome do outro? O Aldrin e o Armstrong, né? Neil Armstrong. Então, ele foi que desceu com o Armstrong, né? Foi. O Aldrin ficou em cima, né? Não, ficou o outro. O Aldrin desceu. O Aldrin desceu. É o Aldrin? Isso. O Aldrin e Armstrong desceram, né? Então todos eles foram pilotos de guerra da Coreia. Eram uns caras... Porque, inclusive... 12 anos se preparando para isso. Né? Agora, professor, curiosidade minha, curiosidade dos ouvintes, tem perguntado muito. A atmosfera terrestre ela tem 64 mil quilômetros, né? Para você entrar no planeta Terra, a dificuldade é grande. Você vê que os meteoros, todos eles se espatifam, né, na entrada da Terra, né? O problema aí é o seguinte. Porque, a saída e a entrada. Se imagina sempre que você entra reto. Não é. Você tem que entrar num ângulo em torno de 4 a 5 graus. Tá entendendo? Sim. Se você botar um ângulo maior, você
sai da Terra, sai da órbita da Terra e vai-se embora para o espaço. Se você botar um ângulo menor do que o de 5 graus, a 4 graus, aí a nave se espedaça na Terra. Espatifa. Então a janela de entrada do ângulo é muito pequena. Então ele vem raspando, tangenciando. Nem pode ser assim muito Ele alto. vai no giro da Terra. No giro da Terra. Então, é complicado. É complicado. Agora, Jesus era extraterrestre? Não, Jesus... Não, ele é um extraterrestre porque veio de fora, né? Agora, na realidade, Jesus, ele foi concebido por Maria. Ele foi inseminado artificialmente. Por quê? Por Deus. Deus tem o poder. Certo? Então, aquele menino já estava preparado, né? Então, ele nasceu aqui como homem, tá certo? Para poder explicar a gente como é que ele deve viver. Só que as negadas parece que não estão gostando não, sabe? A negada continua ainda martelando em besteira. Basta dizer guerra, rapaz. Uma guerra, guerra no século XXI, XXII, rapaz. Não leva nada, só não desgraça, tem, destruição. não tem cabimento, né? Não tem cabimento, né, rapaz? E os homens continuam brigando, né? Russo com americano com China, eles ainda continuam na mesma, né? Conflitos, né? Conflito, rapaz. E tantos problemas do ser humano para ser resolvido, que já era para estar resolvido facilmente. Mas fazer o quê? Esse planeta Nibiru que descobriram agora não, foi em 1983, eu sei até a data. No dia 31 de dezembro, olha, passagem do ano, para nós aqui, ano terrestre, né? No dia 31 de dezembro de 1983, a NASA descobriu esse planeta, Nibiru, que o Vaticano já sabia que eles têm observatório, né? Eles têm observatório. Esses são os mais modernos do mundo, né? São modernos porque é o seguinte... O Papa sabe tudo. Eles estão na Europa, então eles têm acesso à melhor tecnologia. Tá certo? Avançada. Né? Então, por exemplo, vai chegar no Nibiru. Um dos criadores da teoria do Big Bang foi um padre, Lamarck, né? Que é a teoria, né, em que o universo se expande. O Big Bang? Nasce de uma bola, né? Pum, e tá andando aí cada vez mais, né? Foi um padre que criou essa teoria, né? Através das ideias de Einstein. Einstein tinha descoberto, mas ele não acreditou, não pode, né? Tá entendendo? Aí ele... É a teoria da relatividade? Não, através da relatividade ele descobriu o Big Bang, mas ele não acreditou que aquilo era verdade, mas não pode. Mas o Einstein acreditava em Deus, ele era físico nuclear. Não, ele acreditava. Ele acreditava em Deus. Ele estava uma mente assim. Aquele Steve Hawking, né, que ficou todo entrevado, aquele não acreditava não, ele era ateu. Por isso que pagou. E caro. Esse pagou caro, não foi? Morreu entrevado. A mulher do piolho. Pois é. O cara afogando a mulher do piolho e ela botava a mão pra fora e fazia assim com as unhas, né? Pra chamar de piolho. É isso. Ele ia afogando ela porque o cara casado com a mulher do piolho, né? O apelido do cara era piolho, ele ficava puto com esse apelido, né? E a mulher dele foi quem botou esse apelido dele. Ele, pra matar a mulher dele, ele enfiou ela dentro da piscina. E ela, pra chamar de piolho, fazia assim com as unhas, ela fora d'água. O pra inventar isso. Professor, se voltando no Nibiru, bem rápido, Nibiru, para falar sobre o seu assunto de hoje que você programou. O Nibiru é o seguinte, surgiu essa... Bom, isso aí é um buraco... Não é Nibiru não, né? Não, isso aí é um... Vamos chamar aqui um cacimbão. Sim. Isso na Turquia. Quando houve o terremoto... Agora recente? Agora recente. No outro dia foi descoberto, né, essa cratera. É o seguinte, no que a Terra sobe num canto, a Terra baixa no outro. Tá entendendo? Então isso é um buraco para dentro da Terra. Quer dizer, aí, nesse local... Não é coisa de meteoro não, isso aí? Não. É aquele local da Terra que fofou. Só que é grande. Tamanho, já tá certo, 4, 5 estádios. Mas faz sentido, sabe por quê? Quando eles fazem essas pontes aqui na praia de Iracema, estoura lá no Cumbuco, estoura lá embaixo, né? Na praia, né? Porque Icaraí. É o equilíbrio. É o equilíbrio. Uma parte compensando a outra, né? Se não tem, pode correr. Quer dizer que esse buraco aí tá aí. Apareceu agora. Né? Meu Deus do céu. O que você trouxe mais hoje pra nós aí, professor? Então, só fechando o Nibiru. O Nibiru é o seguinte. Começaram a surgir fotos, tá certo? Isso. Um planeta vermelho, né? Tipo um objeto de lado do Sol. Tá certo? Aí alguns explicam como sendo um planeta que está vindo na direção
do sistema solar, tá certo? E a maioria a gente não vê porque ele está sempre se escondendo do Sol. É complicado, tá certo? O problema é que está existindo muitos fenômenos atmosféricos, né? Não vamos dizer de ilusão, provocado por refrações e outras coisas. Então pode ser que essas imagens não são ilusão, elas são criadas na atmosfera. Não tô dizendo que é uma tentativa de explicação científica, porque é o seguinte: um planeta desse não pode, certo? Não, eu estou aqui, me escondo do Sol, porque no universo nada anda reto, tudo é fazendo parábola, rodando, tá entendendo? Ok? É tudo girando, um sobre o que os outros, não tem nada reto, né? Okay? Então é inadmissível que venha um objeto sempre na retinha, só se for o que? Dirigido por alguém, tá certo? Aí você pode o que? Contornar a órbita, tá certo? E outra coisa, se um objeto desse, grande, estivesse se aproximando do nosso sistema solar, há muitos planetas de fora, Plutão, Netuno, já estariam alterando órbitas, provocando problemas nas órbitas, tá certo? E quanto mais se aproximasse, mais ele ia provocar chacoalhos na Terra, em Marte, tá certo? Tá entendendo? E outra coisa, quem comanda o nosso sistema solar é o Sol, que é o que tem maior poder de chamar esse povo, né? Pra junto dele. O Sol é Deus? Não, o Sol sabe o que é que é? O Sol é uma bola de gás. Gás quente. O gás vai se comprimindo. Inflamado. Aí lá embaixo é quentíssimo, tá entendendo? Aí ele, quando o gás inflama, gera muita energia, e essa energia, uma delas é essa luminosa. E graças a Deus é por isso que nós estamos aqui. Conversando. Se não, era só, agora como diz o Matheus, só preda. Mas a atmosfera terrestre protege a gente também, né? Dos raios solares. Graças a Deus. Porque quando a Terra foi criada, a Terra é um planeta d'água. Ele tem muito oxigênio. 30% d'água, né? Aí o oxigênio, quando recebe partículas do Sol, né? Aí as moléculas de água se combinam e formam outra molécula, tá certo? Sim. É a molécula com 3 oxigênios. Essa molécula é que protege esses raios ultravioletas. Porque esse violeta, se ele pegar na gente, cria câncer. É por isso que as pessoas não devem pegar muito sol, esse negócio de praia, né? Pra partir do meio-dia, não é bom. Protetor solar sempre, né, professor? Sempre. Professor, o que é que você trouxe mais para nós? O que é isso ali? Bom, isso foi agora, tá certo? É o lá da Rússia? Não. Isso é lá para o Bando do México. Um disco voador pousou numa montanha, tá certo? E tem a filmagem, só como aqui não passa o vídeo, há de dificuldade, a gente trouxe uma foto, né? Certo. Então você vê que a nave tá pousada, tô vendo. Tá certo? Inclusive ela parece que ela tem um suporte onde ela tá pousada, tá entendendo? Então tá aí uma prova, né? Tem os pés dela, né? Os pés, né? De um disco voador, a filmagem é espetacular. E a mulher que o senhor quer mostrar para nós? Fala. Bom, aí... Os áudios estão aqui já. Tá aqui os áudios. Então nós vamos mostrar o áudio da senhora que estava lá na casa, lá em Jacumã, na Praia do Amor. Vixe, olha o bicho. Praia do Amor. Do Amor, né? Isso me interessa. Esse Paulo é gente. Muito me interessa. Elas estavam lá à noite, na madrugada, faltou luz, né? E começou a rodear uma casa, uma luz. Né? É claro que as pessoas se apavoram, né? Sei. Tá entendendo? E lá não é a primeira vez que ocorre esses fenômenos. E esse é o áudio dela contando, né, no outro dia, de imediato, que ocorreu para um primo dela, que é o Maurição, que trabalha com a gente lá, João Pessoa, e o Ele é ufólogo também, é ufólogo. É o ufólogo e o João Rocha. Você mostrou semana passada, né? Foi. Então, eles, de imediato, ela passou a ligação para ele, que a casa é da família dele, por acaso, né? Aí ela contou essa história, depois o João Rocha, né, nosso amigo lá, foi lá fazer a entrevista pessoalmente, né, no outro dia. Então, quer dizer, essas coisas a gente vai em cima, imediato, né? Mata a cobra e mata, né? Porque aí fica sem dúvida, né? Mata a cobra e mostra o pau. Ixi. É assim. É antigo isso, né? Aliás, disseram aí que o fortalezense é o sujeito que mais fala palavrão no Brasil, né? Quem é? Não é uma pesquisa que fizeram aí. Sim. Não é palavrão, a maneira da gente falar, né? Rapaz, isso aí. Olha, o mais fala palavrão é fortalezense.
É o brasileiro. Isso depende. Cearense. Do contexto. O problema é que hoje as pessoas estão ficando maldosas. No nosso tempo não tinha maldade. Rapaz, eu com 40 anos não sabia o que era homossexual. Pra mim tudo era normal. O cara que tinha esses problemas lá dentro, pra nós era normal, convivia com a gente normalmente. Inventaram isso da política, não foi? Só se conhecia. Eu sabia que diabo era isso. Um homossexual em Fortaleza era o Zé Tatá. Que eu vi. Usava rocha de tardezinho. Pronto. A gente sabia que tinha essa pessoa e mais nada. Negócio de droga, ninguém nem sabia que diabo era isso. Eu convivia com esse povo, normalmente, né? Inventaram agora, tudo é. Eu vi saber o que era preconceito racial com 40 anos. Pra mim tudo era normal. Mas ninguém sabia. Ninguém não tinha. Porque não tinha maldade. Na nossa época não existia maldade. Porque hoje, o Paulo, assim, viu, professor? Por exemplo, o deficiente, hoje, um cego, você não pode chamar de cego, né? É deficiência visual, né? Deficiente visual. Deficiente visual, tá? Aleijado, você não pode chamar. Deficiente físico. Não é. Rapaz, inventaram tanta coisa. Pra nós tudo era normal, conviver com tudo isso. Vivia tudo junto. Inocentemente, todo mundo vivia tudo junto. Eu me lembro quem usava o óculos mais grosso, a gente chamava galo cego. Você se lembra? Né? Pronto, a gente chamava galo cego. Chegou o ceguinho, né? O Roberto Carlos tem um problema no calcanhar dele. O filho dele, o Segundinho, disse pra nós lá que quando ele chegava naquelas grandes festas de grandes artistas, o aleijado chegou. Pra denegrir o cara, né? Aí é quando começa a maldade. Aí, né? Isso é que é ruim. Parte daí. Professor, e a mulher, cadê? Bom, atenção. A foto estava aproximando agora, né? Olha aí. Você que está acompanhando pelo YouTube, acompanha aí, que é interessante. Tá bombando aqui, viu, Paulo, no YouTube? Pô, pode botar o som aí da nossa amiga lá. Paulo canta, vai. Não, eu não botei a foto porque ela não permitiu. Deixa a foto lá do disco voador, né? Pode deixar. Mauricinho, meu filho, bom dia. Bom dia. Fomos visitados ontem à noite. Alguma coisa puxou a energia, meu filho, de 1h30 da manhã. Tudo ficou um breu, silencioso. Daqui a pouco, meu filho, lá vem aquele clarão, feito um farol, umas 3 vezes arrodeando a casa. Sandra viu aqui na sala, eu vi lá no quarto, chega, meu coração disparou. Quando a gente sente que não é desse mundo o negócio. E eu fiquei olhando para a parede, aquele negócio como um farol arrodeando a casa. Eu disse, meu Deus do céu, se faltou energia, o que danado é isso? Não tem carro aqui passando, não tem pista, não tem nada para ter farol. O que danado é isso? Mauricinho, só passou 20 minutos. Daqui a pouco, ficou tudo no breu de novo. Daqui a pouco, voltou a energia. Como se nada tivesse acontecido. Tu acredita? Mas foi impressionante, viu? Sandra doidinha na sala e eu doidinha no quarto. Aliás, no terraço. E ela sem coragem de olhar para ver o que era. Porque se eu tivesse do lado de fora, eu tinha saído para olhar. Mas eu estava dentro do quarto, sem entender que luz era aquela entrando dentro do quarto. Meu filho, eu fiquei com medo, eu fiquei pensando em chamar atenção, mas se eu fosse chamar atenção, para dizer assim, Sandra, pra onde? Aí o negócio ia ser. Mas a claridade tomou conta da casa, vi sempre aqui, ó. Passou assim, ó, tum. Aí quando eu vi, depois eu vi uma pessoa passando ali, só Jesus na causa. Professor. Isso aí em primeira mão. É a rádio. No Brasil ninguém tem isso aí. Porque você sabe que eu só trabalho com primeira mão. Nem Rede Globo vence nós. Aí, primeira mão pra você. A NASA ainda não chegou até vocês, não? Não, eu não recebo americano, não recebo chamados homens de preto, aquilo existe mesmo? Bom, é outra figura. Ficção. É outra. É de Hollywood. Esse homem de preto, eles existiu na época, né? Década de 50, 60. Alguns agentes americanos, travestidos, né, de preto, iam fazer medo às testemunhas. Aí ia de carro preto, Cadillac, então existiu, mas eles eram agentes federais do governo, tá certo? A figura existiu. Aí daí começou a criar essa história, tá entendendo? Foi se desenvolvendo, Foi desenvolvendo. Professor? Agora, tem alguns relatos. Tem mais aí, tem mais áudio, professor? Tem mais aí, viu, Paulo? Tem? Tem. Qual é o áudio que vem agora? Bom, isso é do Mauricinho em questão, professor Agobar, como algumas pessoas mais próximas a mim, da minha família, me chamam. Apareceu ontem lá na casa que minha mãe tá, em Jacumã. João Rocha sabe onde é, entendeu? Mandei um áudio para João Rocha, pedindo para que ele fosse lá agora entrevistar o povo, que aconteceu de ontem para hoje.
E é o seguinte, não é a primeira vez que isso acontece, já é a segunda ou terceira vez. Tem alguma coisa ali, agora que eles estão de olho. E é alguma coisa que envolve a minha família. Creio eu. Entendeu? Pode botar. Essa casa de praia aí, Agobá, é da família, da irmã do meu padrasto. E o João Rocha já gravou um depoimento do meu padrasto, da minha mãe, de um fenômeno que eles presenciaram lá, nessa mesma casa. Não é a primeira vez, professor Agobá. Tem alguma coisa ali que eles estão de olho. Eu não sei, cara. Eu tô custando admitir que possa ser minha mãe, mas pode ser ela. Porque de todas as vezes minha mãe estava presente. Assim, estourou eu tudo espero aqui. que não seja. Espero que a gente tenha de observação com ela. Ô, professor, a origem dessas luzes? Marina, que prazer conversar Isso aí contigo. é o João Rocha fazendo no outro dia a entrevista na casa e com as pessoas. E Aí tá vendo a história da praia? lhe perturbou um pouco, não foi? Tudo que acontece fora da normalidade, a gente fica surpreso, né? São Mas coisas essa- que a gente não espera. Isso foi a primeira vez, mano? Foi assim, quando eu era criança, eu tinha 5 anos, eu vi, realmente. Minha mãe morava numa avenida bem movimentada, chamada Cruz das Armas. Dentro da casa, né? Ok, quando tá aqui conversando com o professor, às vezes o professor pensa que eu sou um extraterrestre, sabe por quê? Todos nós somos, né? Bom, todos nós somos extraterrestres, nós viemos de onde, né? Pois bem, a mamãe disse que 6 dias antes de eu nascer, eu nasci no dia 16, no dia 10, ela estava na cozinha fazendo o almoço do meu pai, e ela grávida do papai, eu no ventre dela. E ela disse que eu vi um choro, e não sabia que choro era este. E não sabia, ela apavorou-se. Eu chorei na barriga dela antes de nascer, 6 dias. Por isso que é locutor, né? E do bom. Eu já nasci reclamando. Ou eu fui trocado na barriga dela. Eu me esqueço lá, quando trabalhava na TV, que a gente trabalhava não, que a gente fazia aqueles pedaços de programa, que a gente, aí você contando que era menino, né, na hora do almoço, aí cada um vinha com a colher na mão, né? A colher aqui na cintura, no cor da calça. Você vê como era antigamente a dificuldade, né? Foram momentos difíceis, mas não tão como é hoje, né? Hoje a coisa está mais complicada. Complicada. Passávamos dificuldades, mas não era como é hoje, né? Hoje em dia, ninguém pode olhar para ninguém mais, né? Vai dar uma olhada para uma mulher, demorar olhando para uma mulher? Como é que você vai paquerar com a mulher? Assédio. Porque como é que você vai arrumar paquerar com a mulher se não olhar para ela? Rapaz, eu estava no Iguatemi um dia desses com minha família. Minha família não, minha filha e meus 2 netos, a Savana. E chegou uma pessoa lá, uma senhora sentou numa mesa assim ao lado, com outra criatura. E eu digo, eu conheço essa criatura, não sei de onde. E eu, sem querer, fiquei olhando, só para se lembrar. Né? Querendo me lembrar. Eu digo, eu já trabalhei com essa criatura do céu, onde essa mulher fez um muxoxo para mim, que eu fiquei tão envergonhado, que eu pedi a despesa ligeiramente. Eu saio logo, sabe, professor? Evito logo. Então o pobre do Daniel Alves está aí lascado, né? Assediado por uma criatura. Foi na onda. Fez aquela besteira toda. Tá preso até hoje sem saber como sair dali. Tá difícil. Tá difícil, né? É tanto que eu faço muitas pesquisas, viajo muito. Eu entro na casa das pessoas, né? O professor Goba é professor de quê, professor? Não, eu fui professor. Eu tenho formação em matemática e engenharia mecânica. Aí eu trabalhei tanto na Unifol como na Federal, né? Professor de matemática. Na parte de engenharia mecânica, né? Engenharia mecânica. E lá na Federal, engenharia de alimentos. Mas eu me aposentei há mais de 20 anos. Professor, por falar em engenharia mecânica, pra gente encerrar o bate-papo, são 9h32, se começa a conversar, vai longe, né? Vai. Eu vi Rally Disso lá na NASA, eu estive lá. Lá na Flórida, né? Da NASA da Flórida. A NASA tem em Houston, né? Tem no Texas, tem Califórnia, né? Califórnia. Tem todo canto, NASA. E eu fiquei olhando, o senhor é engenheiro mecânico? Eu fiquei olhando para o ser humano, nós, engenheiros,
tem capacidade de fazer um foguete daqueles. Eu vi um bicho deitado, eu entrei também na cápsula. Olha aí. Entrei na cápsula. Pensou? Bem apertadinho, né? Como é que viaja deitado, né? É. Como é que o cara viaja durante 2, 3, 4 dias naquela posição? Eles foram treinados durante 12 anos, né, para fazer aquilo ali. Não, ali são os caras diferentes da gente. Não são normais. Não são normais. É por isso que eles vivem, agora como de um Matveev, né, como de outro, eles vivem em locais dentro da base, eles não têm contato com a sociedade. São isolados. Né? Até a cabeça dele eu acho que eles não... Eu entrei na cápsula, meu Deus, como é que se viaja nisso? Eles são preparados para aquilo, como você está dizendo. Não são normais, né? São engenheiros, são técnicos, né? São pilotos. E você é engenheiro eletrônico e é matemático. Fui, mas hoje eu só trabalho com ufologia mesmo. Eu tenho 2 netos que o lance deles é matemática. Isso é bom. O meu neto de 9 anos, 8 anos, o Paulo Neto, disse: vovô, eu vou ser engenheiro da NASA. Isso é bom. É bom porque ele já botou na cabeça. 8 anos de idade. Isso é muito bom, né, professor? É ótimo. É excelente. Você vê que... Pois, rapaz. Se uma criança dessa, ela vai crescer. E esse livro extraterrestre, de quem Bem, esse é o presente que eu trouxe para você. É o seguinte, bem rápido. Esse livro foi lançado por um astrônomo, né, de Harvard, né? Quer dizer, não é qualquer local. Então eles detectaram um objeto entrando no nosso sistema solar, tá entendendo? E ele dava a entender como se fosse uma nave, fosse uma coisa dirigida, tá entendendo? Realmente ele veio, entrou no sistema solar, entrou na órbita solar e depois ele seguiu o espaço. E ele saiu do Sol, vamos dizer, do Sol não, da órbita solar, ganhando velocidade. Então, normalmente um meteoro não faz isso, tá entendendo? Ok? Então, ou é um objeto muito estranho, que nunca aconteceu um fenômeno desse, tá certo? Ou então, como fosse um objeto guiado por alguém. E quem escreveu isso não foi ninguém não, foi um astrônomo mesmo. O nome dele é Avi Loeb? Porque ele é de descendência judia, mas trabalha nos Estados Unidos. O nome é... Aí você vai ler, você tem umas partes técnicas, né? E outras não, né? Aí você vai como de um matuto, vai caminhando e vai vendo. Eu tô acabando de ler porque faço muita coisa. Faz parte do aprendizado. Autoaprendizado. Você vai ver. Até seus netos vão ler, vão gostar também. Se ele ver isso aqui, eu tenho certeza já que ele vai desaparecer cedo lá de casa. Então, sim. Professor, muito obrigado pela sua presença mais uma vez, tá bom, meu irmão? Eu fico feliz. Continua chovendo, bom, e feliz Continua, porque, Paulo, viu? Feliz porque o que nós apresentamos hoje, nem televisão brasileira, nem rádio brasileira apresentam. Primeira mão. Só nós. Primeiríssima mão. Primeira mão. E bombou aqui na internet, viu? Mais uma vez o professor, viu, Paulo? Rapaz, é gente demais. Que aquela lei, professor? Isso aqui foi batido em Fortaleza, aqui na 3 de maio. Um objeto em cima do edifício. Olha ali, bom, professor. Certo? Aqui em Fortaleza? Aqui em Fortaleza, tirado ali daquele viaduto da BR, olhando para 3 de maio. Não tem quem olha para lá tá cheio de prédio. Aí o objeto passando por cima do edifício. Aqui, Fortaleza. Objeto voador não identificado. Aqui da Fortaleza. Fortaleza é muito visitada. É um OVNI. É tanto que sábado agora eu já vou entrevistar uma menina. Uma menina não, eu digo uma moça. Amanhã, portanto? Que foi abduzida, né? Essa eu quero ouvir. Mas o problema é que ela, devido à religião, ela não permite divulgação. Aí a gente tem que respeitar, né? Mas o senhor conta a história que ela diz. A gente conta. A gente tem outras coisas pra gente... Foi abduzida? Rapaz, é só chegando coisa, né? Tanto que eu não paro. Portanto, tá aí o professor Gobá. Quem quiser acessar o senhor, como é que faz, professor? Bom, entra no meu zap, 82 25 68 47. É porque eu puxo até... Tá certo, tá ótimo. Tá bom, professor Agobá Peixoto, prazer sempre, bom fim de semana pro senhor. Igualmente a todos, viu? Valeu. Obrigado, viu? Um abraço. Matemático, quem faz matemática faz qualquer coisa. 9h37. Eu vou para os comerciais rapidamente e o Robervan faz os comerciais e a gente vai trazer o Jornal da Fama, tá beleza? 9h37.